Esta é a questão 97 da prova amarela do Enem de 2019. Questão de mecânica, que fala aí sobre conservação de energia. Vamos embora lá de enunciado, que esse enunciado está gigante. Numa feira de ciências, um estudante utilizará o disco de Maxwell para demonstrar o princípio da conservação de energia. A apresentação consistirá em duas etapas. Etapa 1, a explicação de que, à medida que o disco desce, parte da sua energia potencial gravitacional é transformada em energia cinética de translação e energia cinética de rotação. Olha, aqui já dá para a gente o que precisa ser feito, né? Etapa 2, o cálculo da energia cinética de rotação do disco no ponto mais baixo de sua trajetória, supondo o sistema conservativo. Ao preparar a segunda etapa, ele considera a aceleração da gravidade igual a 10, então G igual a 10. Velocidade linear do centro de massa do disco é desprezível em comparação da velocidade angular. Isso significa, então, que ele vai ter só a velocidade de rotação, tá bom? A linear a gente vai desconsiderar. Isso vai facilitar o cálculo aqui da energia, tá? Em seguida, mede a altura do topo do disco em relação ao chão no ponto mais baixo da sua trajetória, obtendo 1/3 da altura. Então aqui, olha, o brinquedo vai sair daqui. Ele vai descer 2/3 da altura e vai sobrar para ele aqui, ó, 1/3 da altura. É o que sobra aqui de energia para ele, tá bom? Tranquilo. As especificações do tamanho do brinquedo tá aqui na tabelinha. Ele fornece para a gente aqui o comprimento do brinquedo, que não vai servir para nada para a gente. Ele fornece aqui para a gente a largura do brinquedo, que também não vai servir para nada para a gente, mas ele me dá a altura aqui, ó. Ah, e sim, hein? A altura vai ser usada. A altura é de 410 milímetros. Vou passar para o sistema internacional aqui, voltando 3 casinhas, né? Milímetro para metro, 3 casinhas, tá lembrado aí? Então isso aqui vai ficar igual a 0,41. 0,41 metros, tá bom? Beleza. O que ele quer? O resultado do cálculo da etapa 2. Ele só quer a resposta do 2. Então vamos fazer esse cálculo aqui. O que ele quer na etapa 2? A energia cinética de rotação. Olha, como ele falou que a velocidade linear é desprezível em relação à angular, a gente vai considerar que aqui embaixo a única cinética que ele tem é de rotação. Lá em cima ele tinha potencial, né? E embaixo aqui ele vai ter cinética. Como o sistema é conservativo, o que você vai fazer aqui? Você vai trabalhar como? A energia final vai ter que ser igual à energia inicial. Sistema conservativo, né? E no início ele só tinha energia potencial. Então eu vou colocar aqui, ó, massa vezes a gravidade vezes a altura de queda. O quanto ele caiu apenas, né? Que a gente vai considerar. E aqui eu não vou precisar fazer nada, porque aqui é a energia cinética de rotação que eu estou querendo, tá? A nossa pergunta está dizendo isso, ó. Ele fala para a gente aqui, ó, que a energia cinética de rotação é o que a gente está querendo. Então essa energia cinética aqui, ó, é o que eu vou calcular aqui, ó. Tá bom? Belezinha? Facinho o exercício, né? Muito bom, hein? Vamos lá, Marcão. Como é que a gente faz agora? Pega a massa, que é de 30 gramas. Eita, não pode usar grama, porque na mecânica a gente tem que usar sempre no sistema internacional. Eu vou passar de grama para quilo aqui, ó. Só colocar 10 a menos 3, né? 10 a menos 3 indica que nós estamos voltando 3 casas. Então, de grama para quilograma, volta 3 casinhas. 10 a menos 3 ali. Então, eu vou colocar aqui, ó, 30 vezes 10 a menos 3, vezes a gravidade, que vale 10. E a altura vai ser quanto? Olha quanto que ele caiu aqui, ó. Ele caiu 2/3 de altura. 2/3 da altura, que é de quanto? 0,41. Ok? Então eu vou trazer isso para cá, ó. A altura foi de 2/3 de 0,41. 0,41. Vamos arrumar aqui. 0,41, 2/3. 2/3 da altura, que é 0,41. Se você efetivar essas multiplicações aqui, vai ficar bacaninha aqui, né? Porque vai dar para dar uma simplificada aqui, né? Olha, que vai dar 10, né? Então, o que acontece para a gente aqui? Nós temos, finalmente, o resultado da energia aqui, que vai ser quanto? Ó, 2 vezes 0,41 dá 0,82. Certo? Beleza? Só que nós temos aqui 10 vezes 10, 100 vezes 10 a menos 3, isso aqui vai dar 10 a menos 1, né?
10 ao quadrado, com 10 a menos 3, 10 a menos 1. Tem essa alternativa? 0,82? Ah, não tem, só tem 8,2. Então vamos ajustar aqui. Vamos passar isso aqui para a notação científica. Então a nossa vírgula vai ter que entrar aqui entre o 8 e o 2, né? Quando isso acontece, como a gente está aumentando esse número, a potência tem que diminuir, né? Sobe o número, desce a potência. Então vai ficar aqui 10 a menos 2. E isso aqui tem joule, né? Essa é a energia cinética. Tem alternativa? Alternativa B de bola. Tá bom? Então essa questão aqui é uma questão tranquila, mas com um texto enorme que assustou muita gente. Espero ter te ajudado aí e até o próximo vídeo. Esta é a questão 117 da prova amarela do Enem de 2019. Questão sobre equilíbrio estático. O slackline é um esporte na qual o atleta deve se equilibrar e executar manobras estando sobre uma fita esticada. Para a prática do esporte, as duas extremidades da fita são fixadas de forma que ela fique a alguns centímetros do solo. Quando um atleta de massa igual a 80 kg está exatamente no meio da fita, essa se desloca verticalmente, formando um ângulo de 10 graus com horizontal, como está esquematizado na figura. Ok? Então a gente está enxergando aqui 10 graus, né? Vamos enxergar os 10 graus. Aqui você colocou o atleta vai exercer aqui a força-peso dele, certo? E aqui nós temos um ângulo de 10 graus, ó, 10 graus aqui e 10 graus aqui, tá bom? Sabe-se que a gravidade vale 10, e dá o cosseno do ângulo de 10 graus e também o seno, então vai ter que entrar uma trigonometria aqui na brincadeira, né? Beleza, qual é a força que a fita exerce em cada uma das árvores por causa da presença do atleta? Então, na hora que a gente coloca aqui o atleta, que ele sobe na fita, essa fita vai ser movimentada para baixo, né? Vai ter um deslocamento aqui. Você vai perceber aqui a formação de um triângulo, tá vendo? Ó? Não dá para a gente fazer o uso da trigonometria aqui, né? Mas vamos trabalhar com o seguinte, tem um método aqui, que é o método da decomposição de forças, e a gente vai trabalhar assim, olha. Olhando para essa figura, eu vou ter aqui, ó, uma força-peso, tudo bem? Força-peso vertical para baixo. E aqui a gente vai ter as duas trações. Vou desenhar de novo aqui, para ficar melhor o visual do ângulo. Lá está muito apertado, mas a gente tem aqui as duas trações. Ó. Tem uma tração aqui e uma aqui. Ô, meu amigo e minha amiga, como o ângulo aqui ó, de 10 graus é igual ao ângulo de cá, significa que a tração nas duas cordas, nos dois ramos aqui, tração é a mesma corda, a mesma tração, né? Tá aqui, ó, mesma tração. Então a gente tem trações iguais. Bom, mas para acontecer o equilíbrio, o que a gente tem como regra aqui? Nós estamos pensando nesse ponto aqui, ó, que é o nosso ponto de equilíbrio. Para que esse ponto fique equilibrado, ele não pode se deslocar nem na direita nem na esquerda, né? Na direção horizontal. E também não pode nem subir nem descer. Direção vertical tem que estar equilibrada também. O que acontece aqui? Se você olhar para essas trações, cada tração aqui ela vai ter uma componente. Aqui, olha, se a gente fizer a decomposição. Você vai ter aqui a decomposição dessa tração na componente TY, na componente TX. Força inclinada, você quebra ela em duas, né? Horizontal e vertical. São os componentes retangulares aqui. Da mesma maneira, a gente vai ter aqui do outro lado a decomposição dessa outra tração aqui, ó. Em TX e TY também. Tudo bem? As duas TX vão se equilibrar naturalmente. São iguais. Mas na vertical, a gente vai ter que fazer a seguinte montagem, ó. O TY do lado 1 somado com o TY do lado 2 vai ter que igualar com o peso. A gente está trabalhando com essa estrutura aqui, ó. Essas duas forças em cima devem se igualar com essa que está embaixo, ó. Tudo bem? Então eu vou colocar aqui, ó, qual o próprio peso. Joia. Só que nós temos que tomar um cuidado aqui, olha. O TY e o TX são componentes retangulares, né? O TX é a componente da tração que está na horizontal, né? É T vezes cosseno. E a TY é a componente da tração que está na vertical. Se a gente usar a trigonometria aqui, a gente vai trabalhar com T vezes seno. Então, o meu TY aqui vai ser a tração multiplicado pelo seno do ângulo. No caso aqui vai ser o ângulo de 10 graus, né? Tá bom? A mesma coisa para outra tração aqui, ó. Tração TY vai ser tração vezes o seno de 10 graus. Tudo isso aqui tem que ser igual ao peso. E agora eu vou pôr valor aqui. Já que eu já tenho o valor do seno,
Então, eu vou pegar aqui, ó, a tração vezes o seno, que é 0,17. Vou ter que fazer isso duas vezes, né? São duas trações iguais, então aqui também, ó, 0,17. E o peso é dado como? Se a massa é 80, peso não é a massa vezes a gravidade valendo 10, então o meu peso vai ser 80 kg vezes a gravidade 10 aqui, ó. Então eu vou ter um peso de 800 newtons. Tudo bem? Aqui, como eu tenho duas parcelas aqui com a mesma variável, 0,17 mais 0,17 vai dar 0,34. Então eu tenho que 0,34 vezes a tração vai ser igual a 800. Então a minha tração aqui vai ter que ser a divisão de 800 por 0,34. Olha, amiguinho, amiguinha, aqui a nossa tração vai ser 2.352 newtons. A divisão exata aqui de 800 por 0,34. Só que não tem essa resposta, né? A gente vai ter que dar uma melhorada aqui, né? Isso aqui é aproximadamente quanto? É aproximadamente 2.400. Arredondando para cima, 2.400. Que vai ser 2 vezes 10 a terceira, né? 2,4 vezes 10 a terceira. Portanto, a alternativa aqui é D de dado. Tá bom? Então, a questão de estática aí, uma matéria que cai bastante também. É bom estar bem por dentro dessa parte de equilíbrio. Então, até a próxima questão. Obrigado pela sua atenção.